Oi pessoal, tudo bem? Graça e paz, paz do Senhor Jesus. Hoje eu tirei este breve momento para dar continuidade à nossa célula do discipulado radical. Nós gravamos já a primeira aula, a nossa primeira célula, e agora estamos aqui para gravar este segundo momento. Este momento estou aqui dentro do meu quarto, estou aproveitando que o pessoal aqui em casa saíram, estou praticamente sozinho. Meus meninos estão ali fora com os amigos deles, tomando um tereré, e eu estou aqui para, juntamente com você, meditar num assunto de muita importância para a nossa vida discipular. Nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós fomos comprados com precioso sangue do Senhor. Hoje nós fazemos parte do seu reino e somos convocados pelo Senhor a fazer a diferença neste mundo mau, Gente, eu estou aqui com o assunto 666, o discípulo que nós não devemos ser. Nós vamos com muita calma tratar do assunto, com muita transparência. Não quero fazer algo mecânico, quero fazer algo bem transparente e gostoso, para que a gente possa, inclusive, se de repente alguém com muita sabedoria resolver levar lá para a sua célula a dinamicidade desta célula que estamos trabalhando juntos, vai com toda certeza levar muita maturidade. Os assuntos que nós vamos tratar aqui são assuntos de muita importância, Esse assunto discípulo 666, o discípulo que nós não devemos ser, eu acredito que vai falar muito forte ao coração dos nossos queridos amigos e irmãos, Então nós vamos fazer aqui a leitura bíblica básica, que é no livro de João, capítulo 6, versículo 66. Capítulo 6, versículo 66. Veja bem, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos dar a mente de Cristo, para que consigamos entender o seu recado nesta oportunidade. Que o Senhor fale muito alto ao nosso coração, que o Senhor nos dê discernimento espiritual para podermos crescer em graça, em nome de Jesus. Então, queridos, as Escrituras Sagradas, elas são, acima de tudo, a revelação do profundo e do escondido, Na verdade, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento estão ocultos em mistérios, de maneira que o homem comum não pode entendê-los, ok? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus ali nos diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lembram daquela série de filmes do Tom Cruise, Missão
impossível? Pois bem, eu gostaria de dizer para vocês que estão aí me ouvindo que para nós, os discípulos do Senhor Jesus, existe uma missão que nos foi dada. O Senhor Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor nos ordenou a curar os enfermos, a limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E esta missão, ela é uma missão exclusiva da igreja, ela é uma missão dos discípulos do Senhor Jesus. Porém, essa missão, ela é totalmente impossível, tá? Impossível para quem? Impossível para o homem comum, o homem vazio do Espírito Santo, o homem que vive, uma vã maneira de dizer, sem compromisso algum com o Senhor Deus e sua palavra. Tom Cruise tinha lá sua missão impossível, mas nós precisamos entender que a obra de Deus, ela é 100% espiritual e de maneira alguma o homem carnal conseguirá realizá-la, tá? Não consegue, não tem possibilidade. Então, nós vamos já lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 10 e 11, nós vamos encontrar os discípulos perguntando, ao Senhor Jesus do porquê que ele usava parábolas para falar com as pessoas, tá? Jesus, ele usava muito enigmas, parábolas, simbologias, tipologias, simbolismo para falar com as pessoas, e isso chegou ao ponto de chamar a atenção dos discípulos, e os discípulos, chegando a ele, fizeram a ele essa pergunta: Senhor, por que que o Senhor fala com as pessoas desta maneira? Gente, a resposta é maravilhosa. Essa resposta, ela nos honra muito. Eu me sinto muito honrado quando eu vejo essa resposta, porque eu me incluo naquela primeira equipe de Jesus. Aquela equipe foi formada de 12 homens, e por meio daqueles 12 homens chegou a nós o Evangelho, e hoje nós que, como aqueles homens, resolvemos seguir Jesus e fazer de Jesus o centro da nossa vida, nós também fazemos parte da equipe do Senhor. Nós somos nada mais, nada menos do que discípulos do Senhor Jesus. Veja bem como que essa resposta, ela precisa ser sentida pelo verdadeiro discípulo do Senhor, ser sentida como uma palavra que nos honrou muito. O Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, vocês estão perguntando por que eu falo com as pessoas dessa maneira? É porque a eles não é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vocês é dado, tá? Agora, quando o Senhor disse isso, a vocês é dado, a gente vai lá para o capítulo 25, versículo 14 do livro de Salmo. Nós vamos ali encontrar a palavra do Senhor dizendo: o segredo do Senhor é para aqueles que o amam, e ele lhes mostrará a sua aliança. Que coisa maravilhosa! Os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. Com estas palavras, definitivamente nós entendemos que as revelações do Senhor não é para qualquer um. Algum tempo atrás, quando estudava a palavra de Deus, um detalhe em João 6 me chamou muito a atenção, tá? Quero partilhar isso aqui com você. Logo que comecei a leitura,
percebi que o capítulo era bastante extenso, né? É um capítulo grande, é um capítulo de proporção muito grande, né? Ultrapassa a 60 versículos. E quando eu estava estudando João capítulo 6, de repente me bateu uma curiosidade, porque o número do capítulo do livro é o capítulo 6. E como o livro tinha mais de 70 versículos, eu resolvi dar uma olhadinha lá no versículo 66 para ver o que estava escrito lá. Porque pegando o número do capítulo, que é o capítulo 6, unindo aos 2,6 do versículo 66, daria 666. E aí, quando eu fui lá, né, para ler esse versículo, quando eu fui lá para ler esses versículos do capítulo 6, eu vi uma coisa muito grave, né? Ali eu percebi que havia uma revelação de Deus. Gente, só o Espírito Santo consegue fazer a gente ver estas coisas. E eu, graças a Deus, eu consegui ver. Veja bem, vamos ver o que diz o versículo 66. Pois, unindo o número do capítulo com o número desse versículo, encontramos o número 666. E lá percebi que havia uma revelação muito profunda acerca da principal característica do discípulo que eu e você não devemos ser, tá? Aqui nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Em outras palavras, muitos dos seus discípulos desistiram de segui-lo, desistiram de tê-lo como seu mestre. Esses discípulos aqui, há uma revelação onde a gente pode perceber, queridos, que existe uma comunicação de Deus a nós outros sobre uma possível advertência de Deus para a gente perceber como o espírito do maligno opera, tá? O discípulo 666, revelado dentro desses versículos 66 do capítulo 6 de João, são aquele tipo de pessoa que a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 38, revela: o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Tá vendo? Muitos dos seus discípulos retrocederam, já não andavam com ele. O meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E lá em Lucas capítulo 9, versículo 62 diz: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então este negócio de abandonar o Senhor, de voltar para trás, são nuances, são características profundas na vida de pessoas que se identificam muito com discípulos 666. Então vamos lá. Aqui nós observamos, nós estamos aqui, né, na nossa segunda ministração do discipulado radical, e eu creio que o que iremos estudar nessa célula de hoje será de suma importância para aqueles que querem de fato servir a Deus de maneira sincera. Eu costumo dizer aos meus discípulos que a nossa vida possui muitas etapas. Veja bem, num passado próximo ou distante, eu e você fomos terríveis inimigos da cruz.
né? Fomos terríveis inimigos da cruz, assim como aqueles para quem hoje nós estamos pregando e que fecham o coração, que não querem dar ouvidos à voz do Senhor. Nós também éramos assim. Nós também nos recusávamos a dar ouvido à voz do Senhor, a receber os benditos conselhos do nosso Deus, e dessa forma nós éramos considerados pela palavra de Deus como inimigos da cruz. A palavra do Senhor diz que aqueles que se fazem amigos deste mundo são declarados abertamente como inimigos de Deus. Mas, graças a Deus, que o nosso Deus, como diz Isaías no capítulo 54 do seu livro, o nosso Deus é riquíssimo em perdoar. E o Senhor Deus resolveu, gente, eu digo isto, que eu sou fruto do amor do Pai porque Ele me amou primeiro, tá? Ele antes de eu amá-lo, porque eu o odiava, porque eu fazia tudo contrário àquilo que Ele queria que eu fizesse. Eu era seu inimigo, eu o odiava, e Ele mesmo tendo eu com tanto ódio no coração pela sua pessoa, pelo seu reino, Ele me amou ao ponto de prometer a si mesmo me salvar. E aí Ele começou a trabalhar dentro do seu projeto de redenção, me atraiu com o seu amor, né? Me atraiu com a sua bondade e misericórdia, e fez de mim um filho seu, tá? Nosso primeiro passo para entrarmos naquela aliança lá atrás, aquela aliança que fizemos com o Pai, né, através da pessoa de Jesus, lá atrás, quando nós fizemos aquela aliança com o Pai, tivemos em primeiro lugar que reconhecer o senhorio de Jesus. Reconhecemos o senhorio de Jesus e o confessamos diante dos homens. Dessa maneira, nós fomos introduzidos no reino de Deus através de um ato de obediência. Porque o Senhor Jesus, para nos fazer introduzidos no reino de Deus, Ele exigiu que nós nos submetêssemos ao batismo nas águas, né? E aqui nós vemos a palavra de Deus em João 3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, tá? Não pode entrar. Aqui tem um radical de Deus escondidinho aqui. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Logo a seguir começamos, logo depois que nós nos batizamos, a exemplo de Jesus, que logo também que saiu das águas do batismo, foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E assim nós também, isso aconteceu com a gente. Logo que nós confessamos a Jesus, logo que nós descemos as águas do batismo, começou uma batalha terrível do nosso espírito contra a nossa carne, contra este mundo e contra Satanás e seus demônios, para que esses não viessem a roubar a nossa coroa. Nós correspondemos àquele apelo da palavra de Deus que diz que não deixem que nada e nem ninguém tomem a vossa coroa, né? A condição, gente, que o Senhor Deus apresentou para que nós tivéssemos êxito sempre, continuamente, dia após dia, semana após semana, mês após mês e anos após anos, se nós quisermos ter vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre Satanás e seus demônios, seria viver em novidade de vida, tá bom? Viver em novidade de vida. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui, que a palavra de Deus, ela deixa muito bem claro ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em
Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A vida nova em Cristo Jesus, a vida nova em Cristo Jesus não é possível a todos, queridos. Eu acredito que exista um batismo para a obediência, tá? Existe um batismo para a obediência. Eu sou pastor há muito tempo e eu acompanho muitas vidas de pessoas que vêm para Cristo, né, aceitam Jesus, muitas vezes até emocionados, com muitas lágrimas nos olhos, mas logo que a gente começa a trabalhar com aquelas pessoas, nós percebemos que elas possuem um coração teimoso, um coração endurecido, e elas possuem uma terrível dificuldade para viver a vida nova que é proposta em Cristo Jesus. Elas têm terrível dificuldade, né? E veja bem, esta vida nova em Cristo Jesus só é possível àqueles que o Senhor escolheu e entregou ao Senhor Jesus como presente. Eu não sei se você já parou para pensar, mas dentro daquilo que o Senhor Jesus diz, ele diz lá no livro de João, capítulo 6, 37, ele diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Glórias a Deus por esta palavra. Tá certo? De maneira o lançarei fora. Após falar isso, o Senhor Jesus fez uma séria declaração. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Certo? Para pensar aí. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, existem muitas pessoas que eles vêm para a igreja, mas não conseguem deixar o Espírito de Cristo entrar neles. Eles vêm para a igreja, participam de todas as movimentações, mas infelizmente eles não deixam o Espírito de Cristo entrar neles. E veja bem, em João capítulo 8, versículo 41, nós encontramos os judeus conversando com Jesus e reivindicando sobre eles a paternidade divina. Eu acredito que isto é muito prático, né? É muito fácil uma pessoa reivindicar a paternidade divina. Ninguém seria capaz de... São pouquíssimos, existem pessoas, os satanistas fazem isso, que eles reconhecem a paternidade de Lúcifer, né? E eles declaram que Lúcifer é o pai deles. Mas uma coisa é certa, né? Uma pessoa, para ser filha de Deus, ela tem que preencher alguns requisitos. Não é assim não, Deus é meu pai, pronto, né? Na verdade, esse negócio de reivindicação de paternidade divina, todo mundo reivindica. Porque quem é que não gostaria de ser o filho do magnata do petróleo, né? O filho do homem mais rico do país, o filho do homem mais rico da cidade? Todo mundo, né? Teve uma ocasião aí que uma menina foi na justiça para reivindicar a paternidade do Pelé. O Pelé não quis reconhecer, mas a justiça, através do DNA, reconheceu que aquela menina era filha legítima do Pelé, tinha sangue do Pelé na veia dela. Então, reivindicar a paternidade de Pelé, reivindicar a paternidade do homem mais rico da cidade, reivindicar a paternidade de Deus é fácil.
O difícil é ser filho de Deus. Sabe por quê? Ser filho de Deus precisa preencher alguns requisitos. E é esses requisitos que a maioria das pessoas não querem obedecer. O primeiro desses requisitos é o seguinte: tem que aceitar Jesus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não quiseram recebê-lo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá? Quando eu e você ainda não aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos uma mera criatura de Deus. Somos criatura porque foi Deus que nos criou, mas filhos não. Somos filhos de Deus a partir do momento que confessamos, reconhecemos e confessamos Jesus como Senhor e Deus de nossas vidas. Só que tem uma coisa que a gente precisa aperfeiçoar aqui. Uma pessoa só pode provar que verdadeiramente aceitou Jesus como Senhor e Deus da sua vida a partir do momento que começar a viver em novidade de vida. Porque se eu confessei a Jesus de verdade como Senhor e Deus da minha vida, eu tenho que viver em novidade de vida. Eu não posso ser aquela mesma pessoa que fui no meu passado. Se eu roubava, eu não posso roubar mais. Se eu mentia, eu não posso mentir mais. Se eu me prostituía, eu não posso me prostituir mais. Enfim, se eu usava de violência, eu não posso mais fazer isso. Então, são esses critérios que Deus exige. Novidade de vida. E esse pessoal estava aí reivindicando a paternidade divina, querendo dizer Deus é o nosso Pai. E Jesus mostrou para este pessoal uma coisa que eles precisavam ouvir. Quem mexe com aquele que está quieto acaba ouvindo o que não quer ouvir, né? Jesus, no verso 41 do capítulo 8 de João, diz assim, eles dizendo, né? Nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Quando eles disseram isso, o Senhor imediatamente refuta essa afirmação deles, dizendo-lhes, João 8, 42 e 43, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderdes ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, tá? Eles não podiam ouvir a palavra do Senhor e muito menos entender sua linguagem, porque eles não eram de Deus, tá? Eles não eram de Deus. Aí, pastor, se eles não eram de Deus, de quem que eles eram então? João 8,44 responde, Jesus diz, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo. Então, pessoal, aqui nós vamos começar a nossa reflexão sobre o discípulo 666, o discípulo que jamais devemos ser. Para não nos perdermos na reflexão, precisamos voltar lá em Gênesis, quando Adão e Eva geram 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel e Deus dá um 3º filho a Adão, a quem foi dado o nome de Sete. Se olharmos com atenção para Gênesis 3,17, vamos perceber a humanidade sendo dividida em 2 grupos. Me perdoe aqui, tá? Não é 3,17, é 3,15. 3,15. 3,15 de Gênesis, nós encontramos a humanidade sendo subdividida em 2 grupos, a semente da mulher e a semente da serpente. Isto é tanta verdade que nós encontramos
no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Gênesis, duas genealogias. Nós encontramos a genealogia de Caim e a genealogia de Adão. E quando nós vamos lá para a genealogia de Adão, embora sendo Caim seu filho, ele foi riscado da linhagem de Adão. Ele foi riscado da geração da mulher. E ele passou a ser o representante da linhagem da serpente. Ele passou a ser o representante da linhagem da serpente. Então, quando você estiver andando por aí, você fique sabendo que a verdade nua e crua vai deixar muito bem claro que nas nossas ruas estarão transitando sementes da mulher e sementes da serpente. Tá bom? Palavras tais como Lucas 13, 23 e 24, que diz assim: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus deixou muito bem claro que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando Jesus começou seu ministério terreno, tomou cuidado de nada fazer sem antes formar uma equipe. A formação de uma equipe é com toda certeza o maior princípio de liderança. Todos na equipe de Jesus eram homens comuns, eram pessoas normais como eu e você, porém com características bem próprias para o governo de uma obra que estaria sendo realizada aqui na terra. Seria o ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso mesmo. Esses homens que formavam a equipe do Senhor Jesus, eles tinham características bem próprias, tá? Porque eles seriam usados por Deus para o governo do céu na terra, tá? E veja bem, o governo de uma obra que estaria começando a partir da formação daquela equipe do Senhor Jesus. Havia uma única exigência para aqueles que quisessem fazer parte da equipe do Senhor: a disposição de ingressar-se na escola de Deus para a fim de ser elevado ao nível de um verdadeiro servo de Deus. E a esse tipo de pessoas nós chamamos de discípulos, tá, meus queridos? Essas pessoas que nós estamos dizendo aqui, nós estamos falando daquelas pessoas que são aptas para participar da equipe do Senhor Jesus para governo do reino de Deus na terra, né? As pessoas que cabem dentro dessa equipe, elas são pessoas diferenciadas das pessoas lá fora. Elas são pessoas dispostas, né, a estar na escola de Deus, está na escola de Deus para serem transformadas dia após dia para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Platão, né, o filósofo, disse que o homem é um eterno vir a ser. O nosso Deus, esse Deus bíblico e maravilhoso, nunca se preocupou pelo fato de nós sermos ruins, mas ele sempre se preocupou com o fato de nós não querermos melhorar. Todo homem nasce, cresce, tá? Todo homem nasce, cresce e se torna rebelde. Isso é muito comum, né? Todo homem nasce, cresce e se torna rebelde. A partir de então, fica carente
de alguém que o ame e se dispõe a sofrer dores de parto a fim de levá-lo a experimentar o novo nascimento. Gente do céu, esse negócio de pegar uma pessoa rude, nossa, a gente perde a paciência, dá vontade de desistir. Tem gente que, pelo amor de Deus, né? Uma pessoa que você olha para ele e você diz, meu Deus, que não tem jeito não, né? E o Senhor, Espírito Santo, continua gritando dentro de nós, não desista dele, vai em frente, tá? Vai em frente, engravide-se da salvação dele, engravide-se da salvação dele, não desista. Na grande comissão, o Senhor Jesus incumbiu a igreja de ir por todo mundo pregando o evangelho, a fim de que os verdadeiros filhos de Deus viessem a se manifestando. Então deixa eu explicar um pouquinho isso aqui para a gente. Na verdade, nós pregamos o evangelho não é para ganhar almas. Nós pregamos o evangelho para dar aos filhos de Deus a oportunidade de se manifestarem. Na verdade, a palavra do Senhor, por exemplo, eu aceitei a Jesus, eu confessei a Jesus aos 18 anos. Aos 18 anos. Irmãos, mas eu sei muito bem que foi lá no ventre da minha mãe, antes do ventre da minha mãe, que o Senhor Deus me escolheu. Eu hoje estou com 55 anos e desde que eu me entendo por gente, eu já percebi muitíssimo cuidado de Deus por mim, livramentos, né? Guardas, socorros, coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida antes de eu confessar Jesus. Então, na verdade, eu era um filho de Deus perdido nesse mundo mal, né? E eu precisava chegar ao conhecimento de que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando chegou na altura do campeonato, aos 18 anos de idade, depois de ter dito não tantas vezes para pessoas que não tiveram paciência de prosseguir na insistência de levar Jesus à minha vida e de me trazer para dentro da vida de Jesus, né? E eu passei esse tempo todo, quando chegou aos 18 anos, de uma hora para outra, quando menos esperei, lá estava eu diante de um altar com as mãos erguidas, chorando e dizendo, eu quero Jesus na minha vida. E para a glória do Senhor Jesus, nunca mais eu voltei atrás. Estou aqui já com 37 anos servindo ao Senhor, porque o Espírito Santo conseguiu me convencer de que não existe vida fora de Deus, tá? Veja bem, nós pregamos então o Evangelho para que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem. Eles estão neste mundo como criaturas do Senhor, mas quando de repente chegarem à conclusão de que não existe vida sem Jesus, imediatamente eles podem vir a se manifestarem como verdadeiros filhos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Paulo diz, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quando pregamos o Evangelho com insistência, certamente geraremos filhos para a glória do Pai. E não pregar o Evangelho é com certeza um ato de insubmissão à ordem dada pelo Senhor. Eu sempre digo aos meus discípulos que Jesus não pediu para eu ir pregar o Evangelho. Ele me ordenou. Por isso podemos dizer que não pregar o Evangelho não é uma questão de incapacidade, e sim de indisposição. Toda e qualquer pessoa no corpo de Cristo
já foram capacitados por Deus para pregar o Evangelho e trazer muitos filhos à glória. No sentido espiritual, na Igreja de Jesus não há lugar para incapacidades de gerar filhos. Em outra palavra, não existe lugar para estéreis espirituais. Êxodo 23, versículo 25 e 26 diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. Ninguém nasce discípulo. Um discípulo é, na verdade, um reeducando. Levar o nascido de novo ao nível de discípulo, terá que haver, da parte do discipulador, a disposição de sofrer aquela tal de dor de parto, né? Dor de parto. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, 19 do livro de Gálatas, diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Na verdade, tirar criaturas da negrura das trevas e transportá-las para o reino da luz não será, tá? Nunca foi, não é e não será tarefa fácil. Se alguém disser que é fácil tirar uma vida das trevas para trazê-la para a luz, disseram para você se isso é fácil, se disseram, mentiram para você. Não é fácil. Isto gera dor, isso envolve responsabilidade e aliança. Todos que se envolvem na missão de gerar um filho espiritual sofrerá a tentação de abortar o processo de transformação daquela vida no meio do caminho, tá? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas, quando não têm ainda aliança com o Senhor Jesus, quando ainda não têm vida com Deus, elas são difíceis demais. Lá no capítulo 32 do livro de Salmos, a palavra do Senhor compara tais pessoas a uma mula. O Senhor lá diz assim: não sejais como a mula que precisa de freio na boca, tá? Mas as pessoas são comparadas a verdadeiras mulas, teimosas, né? A mula, ela é símbolo de teimosia, e as pessoas são teimosas, são arrogantes, prepotentes, vaidosas, são duras de coração, e para a gente conseguir levar essas pessoas para os pés do Senhor, não é nada fácil, tá? Não é fácil. Isso gera dor, isso envolve responsabilidade e aliança. Todos que se envolvem na missão de gerar um filho espiritual sofrerá a tentação de abortar o processo de transformação no meio do caminho. No livro de João, capítulo 6:37, Jesus, o mestre por excelência, deu o exemplo dizendo: todo o que o Pai me deu virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu desisto dele. Ou seja, de maneira nenhuma eu o lanço fora. Jesus, o líder por excelência, mesmo possuindo, gente, chama a tua atenção para esta palavra, para este momento aqui da nossa célula. Jesus, o líder por excelência, mesmo possuindo todo o poder nos céus e na terra, não ousou dar início ao seu ministério sem primeiramente formar uma equipe. E o que mais me chama a atenção é que, mesmo tendo todo o poder nos céus e na terra, Jesus não se safou de ter na sua equipe um discípulo 666.
tá? João capítulo 6, 70 e 71, Jesus reclama, dizendo, observe bem, respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui, o que mais me chama a atenção não é o texto em si, mas o contexto histórico. Vamos lá. No texto, Jesus declara que escolheu 12 homens e um deles era um diabo. Aqui, Judas é apresentado por Jesus no verbo transitivo direto, ou seja, Judas era, tá? Judas era. Isto quer dizer que Judas não seria, Judas era. Judas era um diabo. Judas era um diabo. O contexto histórico que me chama mais é o que me chama mais atenção. Judas não se tornou um diabo porque traiu Jesus, mas traiu Jesus porque era um diabo. Pois quando Jesus disse que tinha escolhido 12 homens e um deles era um diabo, isto aconteceu 2 anos antes de Judas o trair. Talvez você pergunte, por que um discípulo 666? Por que um discípulo 666? Será que Jesus só veio se dar conta que Judas era um diabo depois de o haver escolhido para a equipe? Claro que não. Jesus tinha o entendimento, o conhecimento de que Judas era um diabo quando trouxe para a equipe, gente. Isso aqui nós não podemos nos esquecer quando estudamos as Escrituras, é que Jesus é Deus, tá? Jesus possui atributos divinos na sua pessoa, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus tinha, né, o atributo divino da onisciência. Jesus sabia quem que Judas era, e Jesus mesmo assim o trouxe para a equipe. Por que Jesus fez isso? Como a palavra declara, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. O discípulo 666 tem por finalidade pôr à prova a capacidade de amor dos líderes. A única alternativa que temos como discipuladores, tomando a Jesus como exemplo, é amarmos até o fim aqueles que nos foram confiados, tá? O Senhor Jesus diz, aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, e nós também, a exemplo dele, não podemos fazer isso. Nós não podemos desistir das pessoas, por mais terríveis que elas sejam. Elas podem desistir de nós, mas nós não podemos desistir delas. Nós temos que amá-las até o fim. Veja bem, aqueles que nos foram confiados, nós temos que amar até o fim, defender, mas também, preste atenção, defender. Esse também foi a razão do porquê o Senhor Jesus nos trouxe Judas para a sua equipe, para nos dar esse exemplo. Ele fez isso para que nós aprendêssemos a amar essas pessoas que no corpo nos trazem tantos problemas, mas também defender os discipuladores do sentimento de culpa, tá? Do sentimento de culpa, quando não conseguirem ter êxito no discipulado de alguém, pois esse Judas Iscariotes, nem o mestre por excelência conseguiu discipular, tá? E nós temos muitos Judas Iscariotes entre nós aí, e possivelmente nós não vamos conseguir discipulá-los. E quando a gente que a gente perceber que a gente não está conseguindo discipulá-los, nós não podemos deixar o diabo encher a nossa vida de culpa, tá? Fizemos o que tínhamos que ser feito, não desistimos deles, eles desistiram de nós.
Quando os discípulos que o Senhor Jesus, quanto aos discípulos que o Senhor Jesus lhe confiou, ama-os até o fim, assim como Jesus o fez. Em João, capítulo 13, verso 1, a palavra do Senhor, ela diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. As características do discípulo que eu e você não devemos ser são encontradas na vida do discípulo 666, e agora neste momento nós vamos acompanhar essas características, né? Eu não vou falar de todas, eu vou falar apenas das principais, tá? E aqui já vai bastar para você detectar no meio da igreja quando você estiver tratando com o discípulo 666. Primeiro, o discípulo 666 é fortemente aliançado com o procrastor. Procrastor é o espírito que atua influenciando as pessoas a nunca concluir aquilo que começou. O discípulo 666 é uma pessoa que se encaixa naquela pessoa que chamamos de um verdadeiro bombril, ou seja, o 1001 utilidades. Enfim, o famoso sabe fazer tudo, só que no final não faz nada. Você já percebeu que de quando em quando aparece alguém no meio da gente que parece que ele sabe fazer tudo? Se você pede para ele mexer com a eletricidade da igreja, ele sabe fazer. Se você disser para ele roçar, ele sabe roçar. Se você pedir para ele fazer a sua unha, ele sabe fazer. Quer dizer, sabe tudo. Só que não faz nada. Não faz nada. Quando você entrega para ele missões relevantes, ele não consegue efetuar. Ele não consegue ir à frente. Ele pode até começar. Ele pode começar projetos que você olha e você vê que os projetos são gigantescos. Os projetos são maravilhosos, tá? Mas quando você entrega para ele, inclusive você cai muitas vezes na bobeira de apresentá-lo para a igreja. Você chega lá para a igreja, apresenta o indivíduo, fala para, olha ele aqui, nós vamos fazer agora uma obra gloriosa, porque Deus nos deu material humano. Você cai nessa bobeira, e aí quando você entrega para ele aquela missão, você percebe que ele não vai para frente. É procrastor. Ou seja, uma pessoa aliançada com o procrastor, né? Se você prestar atenção, verá que acompanhado das outras características, não será difícil detectar o discípulo 666. Quando o Senhor disse a Daniel, o Senhor disse, Daniel, tu porém vai até o fim. Por que Deus disse isso a Daniel? É porque o Senhor não se importa se nos investimos em algum tipo de projeto sem consultá-lo. Bom, quisera que jamais fizéssemos isso, mas se nos investirmos em alguma coisa, temos que ir até o fim, pois é assim que Deus fala acerca de si mesmo. Aquele que começou a boa obra a completará. Em Mateus capítulo 24, 14, a palavra do Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Começar algo e não completar é um forte sinal de fraqueza de caráter, mas acima de tudo, uma forte característica de um discípulo 666. A segunda terrível característica do discípulo 666 é que ele não consegue ser transparente em nada. Ele não pensa duas vezes em pecar, mas nunca encontra forças para
confessar o pecado que cometeu. Na verdade, um discípulo 666, ele joga em 2 times, tá? Ele vive sempre em 2 vias. Ele é de dupla personalidade. Na verdade, ele é um bipolar. É uma pessoa que agora quer uma coisa, mas daqui a pouco ele não quer mais. Ele quer outra coisa, tá? Veja bem, ele não pensa 2 vezes em pecar, mas nunca encontra força para confessar o pecado que cometeu, pois vive de aparência e a sua maior estratégia para permanecer no meio do povo de Deus, tá? Ele vive de aparências, tá? Para permanecer no meio da gente. Um discípulo 666 pode passar-se por profeta, por uma pessoa muito espiritual. Até os grandes homens de Deus podem ser enganados por ele, pois seu poder de engano e manipulação é muito forte. Ele engana com tanta facilidade que consegue enganar até a si mesmo. Você viu que coisa terrível? Quando ele engana as pessoas, tudo ele faz para sentir o gosto do triunfo. Mas quando consegue aquilo que desejou, perde todo o prazer por aquilo que conquistou. É verdade, assim é o discípulo 666. Se você estiver encontrando alguém agindo por aí dessa maneira, cuidado, cuidado, cuidado. Se esse discípulo 600, você percebeu que é um discípulo 666, se ele se aproximar de você, você não deve rejeitá-lo. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lanço fora, mas você pode evitar ir ao encontro dele. Quando nós olhamos para a terceira característica, aí a gente estremece da base. Gente, o discípulo 666 nunca se firma na verdade. Quando estou dizendo que o discípulo 666 nunca se firma na verdade, não consegue se firmar na verdade, estou falando em firmar-se em Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, naturalmente, esse tipo de pessoa que não consegue se firmar em Jesus, começa até com entusiasmo, agora eu vou, e quando você menos espera que ele vai, ele desiste. Aí daqui um tempo ele volta, agora eu vou. E aí quando você menos espera, ele desiste de novo. Este é uma das maiores características do discípulo 666. Ele não consegue se firmar na verdade. Sabe por que ele não consegue se firmar na verdade? É porque não há verdade nele. Ele é mentiroso, ele é filho do diabo. Ele não consegue se firmar na verdade, porque na verdade não existe verdade nele. Mentiroso, não consegue nunca ser transparente, engana a si mesmo, engana todos que estão à sua volta, mente descaradamente, não há verdade nele, por isso não consegue se firmar na verdade. E Jesus deixou muito bem claro isso: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui vemos o porquê o discípulo 666 não consegue se firmar na verdade, Então, um discípulo 666, ele consegue até entrar no evangelho, mas jamais permite ao evangelho entrar nele. Ele dificilmente permanece numa mesma igreja por muito tempo, porque sua maior característica é aqui. Estamos terminando e eu quero deixar aqui isto para você. Observe bem, ele dificilmente
permanecerá numa mesma igreja por muito tempo, porque sua maior característica é ser indiscipulável. Como já falamos do maior discípulo 666, Judas Iscariotes, nem mesmo mestre por excelência conseguiu discipulá-lo. Ele não se deixa ensinar, ele é duro de coração, soberbo, prepotente, mentiroso, enganador, ele não consegue ser discipulado. Nenhum de nós devemos acreditar que seremos isentos de um dia, um discípulo 666 bater na nossa porta. Creio que todo discipulador, cedo ou tarde, terá que conviver com um desse tipo de discípulo. Se acontecer com você, não desanime por não ter conseguido discipulá-lo, pois nem Jesus o conseguiria. Nem Jesus o conseguiria. O fim do discípulo, gente, para terminar aqui a nossa célula de hoje, o fim do discípulo 666 sempre será trágico e ele sempre será o seu próprio carrasco, tá? Quero finalizar aqui alertando a alguns que de repente se viram encaixados nas características do discípulo 666. Pode ser que você se encaixe nessas características sem ser de fato um discípulo 666. Isto porque não tem sido zeloso de sua vida espiritual. Algo precisa ser feito. Você precisa tomar medidas drásticas e parar de brincar com as oportunidades que Deus tem lhe dado. A palavra de Deus diz que Deus é riquíssimo em perdoar. Volte-se para o Senhor, porque Ele se voltará para você. Ok? Um beijo no coração de todos. Nós estamos aqui no final da nossa célula de hoje, tá? O discípulo 666, o discípulo que você não deve ser, tá? Que você partilhe com seus liderados e os abençoe com esta palavra.